Fala, galera, professor Serginho aqui do Mestre, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que você esteja se divertindo no nosso canal, no que a gente tem publicado aqui. Não deixe de sempre aparecer por aqui, ativar ali o sininho, dar um joinha, beleza? A aula de hoje vai ser função quadrática. Então, eu vou fazer o espelhamento da minha tela de uma vez aqui. Quer ver? Aguenta aí, aguenta aí. Ô, Titi, eu vou espelhar minha tela. Vamos ver se vai ficar legal. Espera aí. Opa, show de bola, hein? Deu certo, estou eu ali. Professor Serginho, assunto de hoje, função quadrática, assunto importante pra caramba, cobrado em todos os vestibulares que você faz. Vou dar uma geralzinha legal na função quadrática, depois fazer duas questõezinhas. Bora lá para a gente não perder tempo. Função quadrática, gente, a forma geral, né, a maneira geral de se escrever uma função quadrática é f de x igual a ax2 mais bx mais c. Função quadrática é a famosa função do segundo grau, quando tem x elevado a 2. Por isso, a função quadrática, a gente precisa de ter a diferente de zero, senão ela não vai ser do segundo grau. Beleza? Show de bola. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Calma, daqui a pouco você vai ver como é que é o desenho da parábola. Existe uma maneira de escrever a função quadrática chamada de forma fatorada. Vou escrever ela aqui, depois eu vou dar uso para ela, tá? A que multiplica x menos o x1, vx menos o x2. Tem muita gente que conhece essa forma fatorada. Eu já estou escrevendo ela de uma vez, depois eu vou dar uso para ela, demorou? Aonde x1 e x2 são as raízes, que, claro, a gente vai conversar sobre elas. Massa? Beleza, vamos começar. Ax2 mais bx mais c. O coeficiente A, o número que fica antes do x2, ele serve para falar, ele indica a concavidade da parábola. Vamos escrever isso? Indica a concavidade da parábola. Ô, Fesso, como que ele faz isso? Ele indica a concavidade da seguinte maneira. Se a gente tiver um A positivo, eu vou ter uma parábola com boca para cima. Se eu tiver um A negativo, se eu tiver um x2 negativo, eu vou ter uma parábola com boca para baixo. Só isso. Quem está antes do x2 indica se ela tem boca para cima ou boca para baixo. Beleza? Se tiver x2 positivo, boca para cima, x2 negativo, boca para baixo. Isso daqui significa boca para cima, isso daqui significa boca para baixo. Demorou? Beleza, bora para frente. O coeficiente C, ax2 mais bx mais c, também chamado de termo independente, porque não tem x perto dele, é onde o gráfico corta o eixo y. Então funciona algo assim, olha para você ver. Espera aí que eu vou tentar fazer um desenho aqui, vai ficar legal, ó. Esse aqui não ficou bom, hein? Mas a gente arruma, criança. Pronto. Saca só. No primeiro caso ali, a parábola está cortando o eixo Y aqui, ó. Esse carinha é o C. Ó, festa. Então, onde a parábola corta o eixo Y, sempre é o C? Sempre é o C. Nesse primeiro caso aí, a gente tem um C positivo. No segundo caso, repara para você ver, está cortando o eixo Y bem na origem. É porque o meu C é zero. Porque está passando ali pela origem, está cortando o eixo Y do zero. E se cortar o eixo Y para baixo, aqui onde está cortando o eixo Y é o C é negativo. Demorou? Legal? O termo independente, que é o coeficiente C, onde a parábola corta o eixo Y, tem três possibilidades, CC positivo, CC zero e CC negativo. Aí você me pergunta assim, né, o jovem, mas, ô professor,
Saca só, essa parábola aqui, ó, olha, olha, olha. Essa parábola aqui, ela não corta o eixo Y, não, ó. Essa parábola ela não está cortando o eixo Y. Claro que tá, velho. Isso daqui continua lá para cima, ó. Isso aqui vai lá para cima, para sempre, para sempre, para sempre. Vai cortar o eixo Y lá em cima. Beleza? Beleza. Raízes. Aliás, raiz de qualquer função é onde a função corta o eixo X. Bacana? Eu fiz um resuminho sobre as raízes. Olha, um lembrete, na verdade. Saca esse lembrete? AX2 mais BX mais C, quando a gente resolve, a gente faz delta, B2 menos 4AC, e as raízes são menos o B mais ou menos raiz do delta sobre 2A. Tá lembrado como é que a gente acha raízes de função do segundo grau? De equação do segundo grau? Existem 3 possibilidades para as raízes. Olha aí para você ver na sua tela. Se o delta for positivo, eu vou ter uma equação do segundo grau com 2 raízes diferentes e reais. Se o delta for zero, eu tenho 2 raízes, são consideradas 2 raízes reais, mas elas são iguais. E se o meu delta, por um acaso, é um número negativo, a minha parábola não tem raiz real. É uma coisa muito, muito importante é saber fazer uma associação entre o gráfico e o delta, que é o que eu vou fazer aqui embaixo agora, fica super atento. Se a gente tiver um delta positivo, o que eu espero que aconteça? Você não vai achar 2 raízes diferentes? Então, eu espero que a minha parábola ela toque o eixo X em 2 lugares diferentes. Esses 2 lugares são o X1 e o X2. Se eu tiver um delta zero, o que eu espero que aconteça? Eu vou achar 2 raízes, mas elas são iguais. Então, a minha parábola ela vai encostar no eixo X num ponto só. Ela só dá uma esbarrada no eixo X, velho. Ela faz assim, gente, olha. Ela só esbarra aqui no... Na verdade, na matemática, a gente fala tangencia o eixo X. Aqui é o ponto que o X1 é igual ao X2. E, finalmente, se o delta for negativo, se o delta for negativo, não tem jeito de resolver, não. Como é que eu vou fazer raiz de menos 4? Calma, você não consegue achar raízes, mas tem gráfico. As raízes não são reais, mas tem gráfico. O que o gráfico tem de especial? O gráfico está tipo voando. Ele é assim, ó. Ele é um gráfico que não encosta no X. Ele está voando, voando. Do inglês, flying. Titi, aqui é profissional. Sacou o que acontece? Essa associação do delta com o gráfico ela é crucial, a Enem já cobrou ela. Só para terminar nosso resuminho, olha aí em cima dentro desse quadro. Soma das raízes, tem uma fórmula, quando a gente soma o x1 mais o x2, menos b sobre a, e o produto das raízes, que é o x1 vezes o x2, c sobre a. Demorou? Olha o que eu vou fazer. Eu já vou mandar uma questãozinha aqui, eu não ia não, mas eu já vou mandar uma questãozinha do Enem aqui. Eu vou lá no nosso raio-x, você conhece o nosso raio-x? Nosso material raio-x tem todas as questões, desde 2010 até 2020 do Enem, separadas por assunto e graduadas com essa carinha aqui, ó lá, ó, pensativo, ou então uma carinha mais acima de quebrar, ou então uma carinha feliz. Vamos achar aqui a carinha feliz, ó, é porque ela é fácil. Essa carinha aqui pensativa é porque ela é média, difícil. Essa aqui é porque ela é média, e essa daqui é a carinha que ela é difícil. Ó, o caboclo tá sofrendo. Tá suave? Nosso raio-x, gente, quem é nosso aluno do Mestres aqui em Belo Horizonte, tem todo esse raio-x tem todas as resoluções dessas questões do raio-x. É sensacional. E eu vou pegar uma aqui para a gente fazer. Vou pegar aqui do raio-x. Vou vir aqui, ó. Ótimo. Que isso, Fesso? Que isso, Fessor? Fazer captura. For copiar a criança, copia. Volta lá no nosso resumo. Cola. É uma mágica. É uma mágica. É mágica, né? Vamos diminuir ela um cadinho.
Beleza. Tá aqui, Enem 2013, questãozinha do Enem. Bora fazer só com o que eu te falei de parábola? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x2 menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Ô, gente, uma coisa muito, muito especial que essa parábola tem, olha só, olha só. Essa parábola, velho, olha o que ela está fazendo. Ela está só esbarrando no eixo x. Gente, se ela só esbarrou no eixo x, o que o delta dessa parábola tem? O delta dessa parábola é obrigado a ser igual a zero. Então, eu vou pegar a minha função, 3 meios de x2 menos 6x mais c, vou fazer o delta da criança. Delta é B2 menos 4AC. Fiz o meu delta. E eu preciso que esse delta dê zero. Porque se esse delta der zero, a minha parábola vai só esbarrar ali no eixo x. Acabou. 36 menos 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 36 é igual a 6C, divide por 6, C é 6. E C é o que ele está te perguntando, que é a altura do líquido. Ali no texto ele falou que a altura do líquido é o C. C dá 6, está aqui na letra E. Quer dizer, você matava essa questão só de saber fazer essa analogia. Delta igual a zero, tem parábola que só esbarra no eixo X. É fácil, não é? Show de bola. Estou passando a nossa geral sobre função quadrática. Está faltando uma coisinha aqui, vamos recapitular as coisas. Parábola é toda função do tipo ax2 mais bx mais c. O a, que é o cara que fica antes do x2, indica boca para cima, boca para baixo. O c, que é o termo independente, é onde corta o eixo y. As raízes é onde corta o eixo x, com aquelas considerações sobre o delta ali. Faltou um rapaz aqui, que é o vértice da parábola, que é o ponto máximo ou mínimo da função. É esse pontinho aqui. Ou esse pontinho aqui. Nesse caso aqui, esse aqui é um ponto máximo da função. Nesse caso aqui, é um ponto mínimo da função. Legal? O vértice, ele tem um xizinho. Um xizinho pequenininho, chamado x do vértice, e ele tem um yzinho chamado y do vértice. Existem fórmulas para descobrir quem é o x do vértice e quem é o y do vértice, sabia? O que é isso aqui? Estou sabendo desse traço aqui, não. Vamos desmanchar ele. Opa, Titi. Pronto. Tem fórmula para você obter o x do vértice e o y do vértice. Mas eu não vou te dar ela de mão beijada, não. Vamos ver junto comigo dentro de um exemplo? Eu quero desenhar a função menos x2 mais 4x mais 5, está na sua tela aí. Primeira coisa que a gente faz quando a gente quer desenhar a função, pessoal, é fazer o vértice. É fazer o delta. Eu preciso de saber quais são as raízes, porque eu preciso saber onde que essa parábola corta o eixo x. Então, delta, B2 menos 4AC, meu delta vai dar 36. X é igual a menos o B, mais ou menos a raiz do delta, que é 6, sobre o dobro do A, o dobro de menos 1, menos 2. Acabei de achar duas raízes que são, vamos chamar de x1 e x2. Olha aí na minha tela, o x1 é menos 4 mais 6, que dá 2 dividido por menos 2, menos 1. E o x2 é menos 4 menos 6, que dá menos 10, dividido por menos 2, 5. Então, achei minhas duas raízes. Vamos circular as criancinhas aqui. Menos 1 e 5. Eu já sei que o meu gráfico corta o eixo x no menos 1
e corto o eixo X no 5. Turma, tá de boa até aí? Beleza. Esse gráfico, essa parábola, ela tem boca para cima ou para baixo? Ela tem boca para baixo, porque o x2 está negativo. Ô, gente, minha parábola é algo assim, ó. Ai, peraí, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vai dar, eu arrumo ela aqui. Essa é minha parábola. Boca para baixo, corta o eixo X nas raízes, que são -1 e 5. Onde que ela corta o eixo Y? Eixo Y, quem é esse número aqui? Corta o eixo Y no C, no termo independente, que é o 5. Beleza. Está faltando só o vértice. O vértice é esse ponto aqui, que naturalmente ele tem um xzinho e ele também tem um yzinho. E eu vou te mostrar primeiro uma maneira sem fórmula, sem regra, sem nada. Como é que você acha o x do vértice? Ora, a parábola, ela tem uma simetria. Esse ponto aqui, ó, é o cara que está exatamente no meio do 5 e do -1. Como é que a gente acha o cara que está bem no meio do 5 e do -1? A gente soma e divide por 2. 5 com -1 dá 4, dividido por 2, 2. Eu vou puxar uma setinha aqui. Que conta você fez, pessoal? Eu fiz -1 mais 5 sobre 2. Foi assim que eu achei aquele 2 ali. Eu somei as duas raízes e dividi por 2. Então, o x do vértice, eu sempre posso achar ele assim? Sempre. X do vértice, você sempre pode pensar na média das raízes. Acabou. Quer dizer, eu somei as raízes e dividi por 2. Só pega aqui comigo. A soma das raízes não é -b sobre A? E a média não é pegar a soma das raízes e dividir por 2? Então, eu vou pegar -b sobre A e vou dividir por 2. Fórmula do x do vértice e tem que saber menos o b sobre o dobro do A. Demorou? Y do vértice. Olha para cá, olha para cá. Como que eu acho quem é o Y do vértice, que é esse jovem aqui, ó, esse rapaz aqui. Ô, gente, o Y do vértice, sabe o número 2? Esse número 2 aqui, ó, subiu, bateu no gráfico. O Y do vértice não é o correspondente do 2? Como é que a gente acha ele? É só a gente fazer f de 2. É só você colocar o 2 dentro da função. Nossa, muito mais fácil. Quer dizer que você está fazendo isso sem fórmula, professor. Estou achando o vértice para você sem fórmula. F de 2 vai dar -4 mais 8, vai dar 4 mais 5, 9. Quer dizer, quando eu coloquei o 2 aqui dentro, deu 9. Significa que o 2 bateu no gráfico e ligou no 9. Então, meu vértice é o ponto 2 com 9. Eu achei o x do vértice somando as raízes dividindo por 2 e achei o y do vértice pegando o x do vértice e colocando dentro da função. Vamos escrever isso? O y do vértice, eu fiz ele assim. Eu fiz o f do x do vértice, para poder fazer sem fórmula. Mas tem fórmula para ele, não tem, Festa? Tem. Menos delta sobre 4A. E tem que saber. Quer ver que vai dar certo? Menos o delta, menos 36, sobre 4 vezes o A, sobre -4. Menos 36 por -4 dá 9, igual a gente já sabia. Nossa, show de bola. Vocês entenderam como que desenha uma função quadrática? Quem é o vértice, quem é o x do vértice, quem é o y do vértice? Vale ouro esse resuminho, hein? Vale ouro. Vou voltar aqui para você ver. Para que o A serve? Quem é a função quadrática? Para que o C serve? Para que as raízes servem? A analogia que se faz do delta com o gráfico e o vértice da parábola. Isso é, basicamente, o que você precisa saber sobre um resumão sobre função quadrática.
Mas eu ainda vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer mais uma questão do raio-x do Mestres aqui. Aliás, se você gostou desse vídeo, se você está gostando, não deixe de dar uma curtida aí, né? Como é que fala? Bater sininho, sei lá, de dar um joinha aí para a gente no nosso vídeo e tá sempre visitando o nosso canal, tá bom? Show de bola. Vou fazer mais uma do nosso raio-x, deixa eu ver. Nós vamos fazer uma foda? Vamos? Enem 2017, em homenagem a Belo Horizonte, sobre a Igreja da Pampulha, que é um bairro de Belo Horizonte, que tem uma lagoa, a Lagoa da Pampulha, um bairro muito tradicional e famoso em Belo Horizonte, que tem uma igreja cujo arquiteto foi Oscar Niemeyer, uma igreja lindíssima aqui de Belo Horizonte. Quando você vier aqui, não perca a oportunidade de ir à Igreja da Pampulha visitar ela. E o Enem colocou uma questão sobre ela. Vamos fazer ela? Ah, vamos. Vamos copiar, copiei. Vou levar lá para a nossa página, beleza. Deu certo. Deu certo, mano. Espera aí, mano. Certinho, tá lá. Em 2017, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Figura 2. Ô, gente, sinto muito. Para transformar isso em matemática, nós vamos ter que colocar um eixo X e um eixo Y nessa conversa. Tanto faz onde você vai colocar o eixo X e o eixo Y. Tanto faz assim, né? Ou você coloca o eixo Y aqui no início, ou você coloca o eixo Y aqui no final. Tanto faz. Sério. Vamos colocar o eixo Y no meio? Sei lá. Vamos botar ele aqui no meio? Coloquei meu eixo Y no meio certinho da parábola e vou colocar naturalmente o meu eixo X aqui no chão perfeito. Está lá, eixo X e eixo Y. Começa a colocar, eu estou transformando em matemática todas essas medidas. Ele me diz que esse ponto aqui é o H, é aquela altura ali, ó. Tá grosso isso, né? Vamos pôr assim, ó. Aqui é o H, demorou? Beleza. O que mais? Essa distância aqui, gente, vale 5. Ah, então esse ponto aqui, ó, é o ponto 5. Naturalmente, esse aqui é o menos 5, importantíssimo. São as raízes da nossa parábola. Como essa distância aqui ela vale 4, ó, então esse ponto aqui é o 4 e a alturinha dele é 3. Ah, e vamos pôr diferente. Esse aqui é o ponto 4 com 3. X é 4 e Y é 3. Rolou? Deixa eu baixar aqui, ver se ficou muito pequeno. Não ficou, não. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descobrir essa parábola, mas eu vou usar um truque sensacional. Quando o cara desenha uma parábola e você quer descobrir que parábola é aquela que está desenhada, tem uma maneira muito legal de fazer, que é usar a forma fatorada. É aqui que ela tem utilidade. Vou te lembrar, a forma fatorada é a forma y igual a que multiplica x menos o x1, vx menos o x2, onde x1 e x2 são as raízes, que dá a nossa parábola do nosso exercício. Quem são as raízes, gente? São o número 5 e o número menos 5. Então, eu vou pôr 5 aqui e menos 5 aqui. E a coisa vai virar y igual a que multiplica x menos 5, vezes x menos 5, x mais 5. Só está faltando meu A para eu descobrir essa parábola. É sensacional esse truque. E aí, o que eu vou pensar? Que quando o x é 4, gente, quando o x é 4, o y bateu, o y dá 3. Quando o x é 4, o y dá 3.
Eu vou pegar o ponto 4 com 3 e vou pôr ele dentro da função. Eu vou fazer isso daqui, ó. 4 no lugar do x e 3 no lugar do y. E você vai ter uma surpresa maravilhosa. Vai ficar a vezes menos 1 vezes 9 é igual a 3. Então, meu A é menos 1/3. Na hora que você descobriu o A, você acabou de descobrir que a sua parábola... Opa, ficou ruim isso aqui. É menos 1/3 que multiplica x menos 5 vezes x mais 5. Se você fizer um chuveirinho aqui, ó, multiplicar geral essa galera aí, vai ficar menos 1/3 que multiplica x2 menos 25. Multipliquei, gente, x menos 5 vezes x mais 5. É tipo um produto notável, né? A mais B vezes A menos B. Isso dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ah, então fica x ao quadrado menos 5 ao quadrado. E aí, quando você multiplicar o menos 1/3, a minha parábola é menos 1/3 de x2 mais 25/3. Essa é a minha parábola que está desenhada ali, representada pela Igreja da Pampulha, H, que é o que o Enem te perguntou. Agora, H, que é o que o Enem te perguntou, é onde essa parábola está cortando o eixo Y. E ela corta o eixo Y no C, portanto, 25/3, que está aqui na letra D, D de Jonathan. Essa era uma questão, gente, considerada difícil no Enem. Eu decidi fazer ela com C, porque eu usava aquela forma fatorada ali e acabou sendo bem legal. De boa? Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Tentei dar uma geralzona em tudo que tem sobre função quadrática, tudo que você precisa saber sobre função quadrática, para você conseguir ir bem e acertar as questões de parábola, de quadrática, dos vestibulares que você vai fazer. Beleza? Continua seguindo o nosso canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.